O capítulo 19, João ele vê uma festa no céu, uma exultação no céu, com a destruição da grande meretriz, a grande cidade de Babilônia, capital do falso sistema religioso, que nós vimos no capítulo 18. E ele também vê o casamento do Cordeiro, Jesus unindo nas bodas com a igreja, que trata do retorno de Cristo à Terra na sua segunda vinda vitoriosa. Então é exatamente isso que está falando aqui no versículo 1, quando ele diz, no capítulo 19, versículo 1, depois destas coisas, que coisas? Tudo que aconteceu no capítulo 17 e 18, o capítulo 17 de Apocalipse fala do sistema religioso, comandado pelo falso profeta, debaixo da autoridade do anticristo, e o 19 é Babilônia comercial, a capital mundial da idolatria, do paganismo, do comércio, e a cidade sucumbe e é destruída definitivamente. Então, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Essa numerosa multidão, que vozes são essas? São as vozes de todos aqueles que estão no céu, as vozes dos salvos da igreja, que foram arrebatados antes da grande tribulação, né? Estão lá. As vozes dos santos da tribulação, muitos deles foram martirizados. Os irmãos lembram que nós estudamos em Apocalipse 6, versículo 9, 7, 14, 12, 11, 13, 7, 15, 2, 16, 6, 20, versículo 4. Todos esses versos falavam dos mártires, aqueles que estão com vestiduras brancas, em algum lugar eles aparecem com palmas nas mãos, estão lá no céu também. Então se juntaram ali naqueles que são remidos. E também dos anjos. Os anjos aparecem clamando, dizendo: Santo, Santo. As várias categorias de anjos cantando uníssono com uma voz poderosa, estrondosa, como menciona aqui no versículo 6 do capítulo 19. Então, uma grande multidão, um coral, uma união de santos da igreja, da grande tribulação e também dos anjos, todos ali juntos, louvando. E eles estão dizendo alguma coisa, estão clamando e dizendo: porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos. Estão falando dos juízos justos e verdadeiros de Deus, pois julgou a grande meretriz. Então a severidade de Deus em julgar os ímpios da grande tribulação, as nações, o anticristo, todos aqueles que adoram a besta, é um testemunho da sua justiça. E ele julgou a grande meretriz, do capítulo 18, essa grande cidade chamada Babilônia, onde concentra todo o poder, toda a força do império do anticristo, baseado na religião estabelecida sobre a terra, esse falso sistema religioso. Então ele julgou a grande prostituta. No louvor dessa grande multidão, nós encontramos aqui um cumprimento de uma palavra que foi dada durante o livro do Apocalipse, ou seja, a resposta de Deus ao clamor dos mártires, quando eles clamaram debaixo do altar: até quando, né? Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, até que vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E lá naquele texto, né, de Apocalipse 6, 10 e 11, é dito que foi-lhes dado uma vestidura branca, justiça, e foi também falado a eles que eles deviam descansar um pouco até que se completasse o número dos conservos. Outros seriam martirizados também, até que completasse o número dos conservos. E a vingança viria. Aqui no capítulo 19, a gente encontra a vingança sendo aplicada. É exatamente isso que está acontecendo. Esse julgamento da grande meretriz é o assunto do capítulo 17 e do capítulo 18. Capítulo 17, tratando do sistema religioso que dominará o mundo, unindo todas as religiões. E o 18 da cidade, a grande cidade, centro comercial, com a qual
os reis da terra realizam negócios. E esse julgamento não está completo até que os eventos desses 2 capítulos tenham completado, tenham ocorrido. E a multidão que, em júbilo, em grande voz, está dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, está juntando esses juízos sobre o sistema religioso e sobre a cidade numa coisa só. Deus julgou o sistema religioso que domina sobre a terra e também a sua capital. Poder econômico, um poder político e o poder religioso. Então é uma exultação com a queda da grande prostituta, uma comemoração no céu com o que Deus fez com a grande prostituta. Isso em resposta à destruição do falso sistema religioso e da capital da idolatria, da luxúria, do comércio mundial. Lembra que no capítulo 17, versículo 15, é mencionado que a terra inteira está corrompida com a influência desse sistema religioso. Lá fala que ela está sentada sobre os povos, multidões, nações e línguas. No verso 1 diz sentada sobre muitas águas, e no 15 fala que as águas representam os povos, multidões, nações e línguas. Então eles exultam porque Deus julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. A prostituição aqui é a idolatria espiritual e, claro, envolvido com imoralidade e todo tipo de pecado. E das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Então, há 2 coisas sendo julgadas aqui. Está sendo julgada a idolatria e está sendo julgada a violência, os assassínios. Ela é culpada de ter matado muita gente, derramou muito sangue dos servos de Deus, os mártires, e agora está sendo julgada. A vingança está sendo tomada. E foi sua grande destruição que também trouxe motivos para júbilo no céu. E segunda vez disseram, versículo 3, aleluia, louvado seja o Senhor. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Lembra que terminou num grande incêndio, né? A cidade. E aqui fala que a fumaça da destruição sobe pelos séculos dos séculos. Aqui tanto é uma afirmação literal de destruição da cidade, como também figurativa da condenação eterna daqueles que habitavam essa grande cidade, a grande meretriz. O tormento dos adoradores da besta, a fumaça da destruição da Babilônia, fica como um memorial de condenação eterna, uma contínua destruição. Então, para todo sempre, envolve aí alguns aspectos, né? A destruição da cidade é permanente, ela nunca mais será encontrada, desaparece. Aqueles que estavam nela e foram destruídos também, sofrerão eternamente no lago de fogo. E, em terceiro aspecto, é que a área que aquela cidade, a Grande Babilônia, ocupava, queimará continuamente, até que os novos céus e a nova terra sejam implantados, né? Até que comecem, quando a primeira terra e o primeiro céu estiver desaparecido. Esse é o assunto do capítulo 21, né? Então a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, uma destruição definitiva, tanto da grande cidade como do sistema religioso que impera sobre a terra durante a grande tribulação. Isso tem uma repercussão no céu também com a igreja que está fazendo parte daquela grande multidão, quando diz assim, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, igreja e os querubins, que são vistos lá no capítulo 4, que se prostram e adoram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, assim seja, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. É o júbilo no céu pelo que Deus está fazendo na terra, julgando os ímpios da grande tribulação. As nações, o anticristo, o falso profeta, os reis, os adoradores do anticristo. É isso que está sendo comemorado lá no céu. É a vitória, é o triunfo sobre todos os inimigos que ainda estão na terra. O versículo 5
diz assim: saiu uma voz do trono. Poderia-se pensar que essa voz do trono seria a voz de Deus, né? Não, ali está se retratando ao redor do trono. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Notem que a voz vem de perto do trono, não é a voz do próprio Deus. O próprio verso faz essa distinção, essa separação, porque a voz está dizendo: louvai o nosso Deus. Como é que Deus poderia dizer louvai o nosso Deus? Deus não tem Deus, ele é o Deus, ele é o próprio Deus. Então é um anjo ou alguma criatura que está ali perto do trono, né, da igreja ou da grande tribulação, dizendo: louvai o nosso Deus. Ele está se colocando como alguém que louva a Deus, que adora a Deus. Então não pode ser Deus. Então é uma criatura que está lá, ou um homem, ou um anjo, ou um membro da igreja que foi arrebatada, ou um mártir da grande tribulação. A ideia mais comum é que é a voz de um anjo, né? Como em muitas outras partes do Apocalipse, sempre tem um anjo proclamando, gritando em voz alta, clamando. Então se costuma pensar que é um anjo, mas não é. Não há certeza nisso porque não diz, né? Se é de anjo ou se é de homem. Mas saiu uma voz ali e dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Louvem a Deus porque ele destruiu a grande Babilônia. E ele veio para vingar o sangue dos mártires, ele veio para julgar as nações, ele veio para destruir o anticristo e o falso profeta. E aqui são incluídos todos, os pequenos e os grandes, né? Tanto os nobres quanto os plebeus, né? Os de grande destaque, como os humildes ou adultos e crianças, todos devem louvar. E junta-se a eles uma voz de numerosa multidão, uma multidão muito grande, e é a mesma do 19:1, né? Quando fala que ouviu uma grande voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, mesma som de muitas águas, muito forte, impetuoso, ou como o som de trovões poderosos, a voz de criaturas celestiais, um grande coral, uma multidão juntando as vozes. Aquilo dá uma aparência de as ondas do mar se quebrando, ou os trovões, resultado dos raios, né, cortando a atmosfera. Então, barulho de trovão, barulho de ondas se quebrando, para simbolizar o poder e a altura da voz que está vindo de lá, dizendo aleluia. Milhares e milhares dizendo: louvado seja o Senhor, porque ele reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui já está se prevendo a volta de Cristo para reinar. Ele está para vir, e o louvor está rompendo lá nos céus, porque o Deus Todo-Poderoso tomou vingança contra os ímpios na terra. E a alegria deles tem uma razão principal. Eles estão agradecendo porque a grande Babilônia, a grande meretriz, foi destruída, o falso sistema religioso, mas também já estão antecipando a volta de Cristo. E o verso 7 é que traz luz sobre isso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, Cristo vem com a sua noiva para a festa do casamento. E essa festa terá convidados. Os convidados para essa festa, a ceia das bodas, são os santos do Velho Testamento, que não são a igreja são aqueles que creram desde o arrebatamento, do Pentecoste até o arrebatamento. Os santos do Velho Testamento, os mártires da grande tribulação, e os que ficarem vivos no final da grande tribulação e não receberam a marca da besta, estes entrarão na ceia das bodas do Cordeiro, que durará 1000 anos, será o milênio todo. Uma festa real, né? Uma festa magnífica. Então chegou a hora.
A igreja já está preparada, como diz, cuja esposa a si mesma se ataviou. Então, aquilo que aconteceu de maneira invisível nos ares, no arrebatamento, agora se tornará visível na terra, com Cristo voltando com a esposa, né? A noiva, que já é esposa. Pensa na figura do casamento. Houve o casamento, seguindo o princípio bíblico, seguindo a lei dos homens, né? No cartório, na igreja, e mesmo após o casamento, já é uma esposa, mas é chamada de noiva ainda, né? O noivo e a noiva. Então houve o casamento, mas ainda continua chamando de noiva. A noiva vem com o seu noivo. Houve o casamento recentemente. É só 7 anos, né? Antes da tribulação, ao encontro nos ares, final da grande tribulação, ele vem já desposado com a igreja, com a noiva, e vem com ela já vestida a rigor do casamento. E de sua esposa se preparou. A preparação da noiva inclui adornos, joias, né, coroas. A gente vai sempre lembrar do arrebatamento e do bema, tribunal de Cristo, para recompensar a igreja com os galardões. Então, ela já se encontrou com o noivo, foi galardoada, recebeu todos os seus presentes, e agora ela vem já como esposa adornada, e é dito que ela vem vestida de linho finíssimo. O versículo 8 fala: vestida de linho finíssimo. Linho era o pano, o tecido dos nobres, dos ricos. E não é só um linho qualquer, mas é um linho finíssimo, resplandecente, que brilha e puro. Aqui está falando da santificação completa. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele disse assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, a santificação que iniciou no momento da salvação, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a igreja, a noiva, vem em toda a sua pureza, em toda a sua glória, vestida dignamente com linho finíssimo ao lado do seu esposo. E o linho finíssimo é interpretado aqui no próprio versículo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Notem que aqui fala em atos no plural, né? Atos de justiça dos santos. Então aqui não é aquela justiça comunicada por Cristo, né? É que nos tornou justo. Ali seria um ato só. Foi no momento da morte dele, né? Da propiciação que ele deu a nós essa justiça. Mas aqui falo atos de justiça, ou seja, aquilo que o crente praticou, movido pelo Espírito Santo, e que passaram pelo fogo, foram examinados no bema e não se queimaram. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 9 a 15, Paulo fala das obras do crente. Vou só lembrar uma coisa com vocês, assim, dos 3 julgamentos do crente, né? O pecado do crente foi julgado na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, o nosso pecado foi julgado em Cristo. Agora, nós estamos sendo julgados como filho, tratados como filho, né? Quando nós erramos, Deus nos disciplina. E naquele dia que nós encontrarmos com Cristo nos ares, no arrebatamento, que é chamado de Bema, Tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. E Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, que depende da natureza, da consistência das nossas obras. Se elas forem madeira, feno e palha, o fogo vai consumir. Isso não trata de pecado, né? Lembra que o pecado já foi julgado na cruz, né? O nosso andar errado é tratado com disciplina, como o pai disciplina o filho a quem ama. Então ficaram as nossas obras. O que são as nossas obras? Aquilo que a gente realizou para Deus. A diferença está na motivação, naquilo que está dentro. Se eu fiz algo que eu digo que é para Deus, mas para minha própria glória, né? Aquilo para o meu reconhecimento, auto-reconhecimento, e foi na força da carne, aquilo é madeira, feno e palha, aquilo é queimado, não tem galardão, não merece recompensa.
Mas aquilo que Deus fez através de mim, pelo mover do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, para a glória de Deus, é ouro, prata e pedras preciosas. O material é outro. E isso não é queimado pelo fogo, é purificado. Então ficarão aquelas obras que nós praticamos, as boas obras que fizemos motivados pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória de Deus. Essas merecem galardão, essas terão recompensa. Então o adorno, o vestido de linho finíssimo, significa os atos de justiça dos santos, aqueles que passaram pela prova do fogo e permaneceram e recebem a recompensa de Deus. O versículo 9, o anjo fala com ele. João, escreve, bem-aventurado, muito feliz, aqueles que são chamados. A palavra chamada aqui poderia ser convidado, né? A um convite. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então aqui não está falando da noiva. É lógico que a noiva, ela é elemento indispensável, né? Integrante do casamento. Não há casamento sem noiva, né? O noivo também, né? Então aqui está falando de convidados. A noiva já está lá. A ceia das bodas é a festa do casamento. E há convidados para ela. Aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro são abençoados porque eles pertencem a Deus. Eles entram no reino de Deus também. Ou seja, eles entrarão no milênio. E são os santos do Velho Testamento que morreram aguardando a vinda do Salvador, né, do Messias. Os mártires da grande tribulação que aguardaram o Messias e não aceitaram a marca da besta, morreram, ou aqueles que ficaram vivos no final da grande tribulação e aguardam o Messias e também não aceitaram a marca da besta, nem o adoraram, nem adoraram a sua imagem, nem o dragão vermelho que é Satanás. Então há vivos, aqueles que foram mortos, aqueles que já morreram no Velho Testamento, esses são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, participarão das festas do casamento do Cordeiro. E o anjo diz, essas palavras são verdadeiras, são a palavra de Deus. Então notem que essa ceia das bodas, ela inclui aí o milênio e estende-se pelo novo céu e nova terra, né? A festa de casamento prolongada do Cordeiro e da sua noiva. Depois nós vamos falar de um esquema das ressurreições, né? Porque se os santos vão do Velho Testamento e os mártires da grande tribulação vão entrar na ceia das bodas, eles precisam ressuscitar. Eles têm que fazer parte da ressurreição. Eles não ressuscitam na época do arrebatamento. Na época do arrebatamento só ressuscitam os que fazem parte da igreja, os que morreram crendo em Cristo depois do Pentecoste. Mas os santos do Velho Testamento ainda aguardam essa segunda etapa da ressurreição, que é no final da grande tribulação, para entrar no milênio com o corpo glorificado. Então, notem que Jesus vem com a igreja, a noiva, casada, ressuscitada com o corpo glorificado, que a ressurreição se deu no arrebatamento. E aí ressuscitam os mártires da grande tribulação e os santos do Velho Testamento. Ressuscitam nessa época, para entrar no milênio com o corpo glorificado. E também haverá gente com corpo natural, que entram na grande tribulação porque creram na vinda do Messias e não têm a marca da besta. Então, se eles não têm a marca da besta, eles pertencem a Deus. Esses terão muitos filhos no milênio, viverão todos os anos do milênio, terão muitos filhos, e vários desses filhos, desses que entraram com corpos físicos no milênio, se revoltarão lá no final, seguindo a Satanás contra o Messias. Haverá no começo do milênio só crentes, mas depois, durante o decorrer do milênio, nascerão pessoas que não obedecerão ao Messias, e esses se unirão ao dragão lá no final. Isso é estudo ainda aqui do capítulo 20, né? Que a gente vai estudar, se revoltam contra o Messias. Então
esse casamento tem uma festa, umas bodas bem prolongadas. O versículo 10, só um minutinho aqui. O versículo 10, João vendo aquele anjo e ouvindo a sua voz, ele se queda ao chão, ele se prostra e prostra aos pés do anjo que falava com ele. Ele diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele quis adorar o anjo. O anjo veio de uma maneira sobrenatural, né? Magnífica e com autoridade, e houve uma intenção de João adorá-lo. Ele quis adorar o anjo. Mas o que o anjo disse para ele? Ele, porém, me disse: não faça isso. Sou conservo teu. Conservo é um servo junto, né? Eu sou um servo como você. Você serve a Deus e eu também. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Anjo não deve ser adorado. Anjo não pode ser adorado. Anjo também é criatura. Embora maior em poder, ele não é Deus e não pode ser adorado. Então ele rejeitou a adoração de João. E ele diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A revelação de Jesus é o cerne, é o centro da profecia. É isso que eu estou te dizendo. Mas eu não quero a tua adoração. Eu não posso ser adorado. Eu sou apenas um anjo. Tentou adorar, mas não foi permitido. Versículo 11. João vê o céu aberto. Lembra que lá no capítulo 4, também João viu o céu aberto. Ele viu uma porta aberta no céu. Agora, novamente, João vê o céu aberto. Essa expressão no Apocalipse significa que algo vai ser mostrado, algo vai ser revelado. E ele vê o céu aberto, e assim como na sua primeira visão, e nessa abertura do céu ele vê um cavalo branco. Lembra lá no capítulo 6 que também havia um cavalo branco. Só que o cavaleiro é diferente. O cavalo branco fala de paz. É o vencedor. Aquele que veio para vencer lá no capítulo 6, com a abertura do primeiro selo, 6, versículo 2. É aquele que recebeu a autoridade de Deus para vencer os santos por um tempo. Apocalipse 13:5 fala isso. Ele se apresenta inicialmente como um homem de paz, predito lá no Daniel 9:27, mas no meio da semana ele rompe a paz e se coloca como Deus, exige adoração, e ele é seguido por um cavalo vermelho, que significa guerra. Ele já inicia a guerra contra os santos. Agora, a paz que ele trouxe era uma paz parcial, né? Não tinha. Agora, esse cavaleiro que monta o cavalo branco aqui do capítulo 19, quando nós estudamos o capítulo 6, nós fizemos um contraste, né? O capítulo 6 do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. E a afirmação foi que aquele era o anticristo que imita Cristo, e esse aqui do 19 é o verdadeiro Cristo. O texto o identifica. Esse aqui traz uma paz duradoura, e ele vem para derrotar os seus inimigos, o anticristo, o falso profeta, os reis e os seus exércitos. E aqui é dito que ele é chamado de fiel e verdadeiro. Aquele que é a testemunha fiel, como foi mencionado lá no começo do Apocalipse. E verdadeiro. Aquele que só fala a verdade. E julga e peleja com justiça. Então aqui já tem uma descrição inicial de Jesus voltando na sua segunda vinda para julgar as nações, estabelecer o reino. E a descrição continua. No versículo 12, diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Lembra de Apocalipse 1:14, conforme Apocalipse 2:18, quando fala que Jesus é visto, o Jesus ressuscitado com os olhos como chama de fogo, juízo. Ele vem para julgar. A mesma descrição que foi feita lá em Apocalipse 1:14. E também sobre a sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Lembra que em Apocalipse 6, o cavaleiro lá tem uma coroa.
Agora, esse aqui tem muitas coroas, porque ele é o Rei dos Reis, ele está acima de todos. E ele traz um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse nome ninguém sabe. Isso faz lembrar lá de um capítulo acho que é Provérbios, deixa eu ver se é Provérbios aqui, palavras do rei Agur. Provérbios 30, Agur fala de coisas futuras, o rei Agur, e dos versos 2 a 4, ele diz assim, o rei Agur, escrevendo esse capítulo de Provérbios: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ao verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Então ele está falando da criação, do Criador. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E aí no final aqui do verso 4 ele diz assim: qual é o seu nome? Lembra que tudo que foi feito, sem ele nada se fez, né? João fala isso no verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse que criou tudo, qual é o seu nome? A gente sabe, né, que o nome revelado é Jesus Cristo. Mas aqui ele está se referindo ao novo nome. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, um nome que só ele mesmo conhece. E será revelado depois, né? Ele sabe o nome e ele vai revelar. Nós o conheceremos como ele é. O verso 13 descreve a aparência dele. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, com as vestes manchadas de sangue. Mais abaixo, nós vamos ler uma referência lá em Isaías, que nós já lemos, mas vamos ler de novo, para explicar isso aqui, porque ele está com a roupa toda manchada de sangue, toda suja de sangue. E o verso 13 tira qualquer dúvida que é Jesus Cristo aqui. O seu nome se chama o Verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais abaixo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então, não há dúvida nenhuma que é Jesus e a sua volta. Mas ele vem também acompanhado. Versículo 14. E seguiam-no, vinham com ele os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então há uma identificação aqui com Jesus. Jesus vem em paz, montando o cavalo branco, vem para estabelecer paz, né? Ele vem. A paz, às vezes, tem que ter guerra para haver paz. Tem que derrotar os inimigos para estabelecer paz. Se não derrotar o anticristo, o falso profeta, os reis, as nações, não vai haver paz, porque eles sempre vão promover guerra. Então ele vem, vence e estabelece paz. E aqueles que vêm com ele, desse grande exército, também montam cavalos brancos. E eles vêm com vestiduras de linho finíssimo. Lembra que foi identificado lá, né? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Daqueles que creram. Branco e puro. Então é a igreja vindo com ele também. Já glorificada, já casada, e vem para vencer junto com ele. O verso 15 fala que sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Qual é a arma de Cristo para vencer os exércitos, o anticristo, o falso profeta? A sua palavra. Da sua boca sai a palavra, uma espada afiada. Efésios 6,17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem essa descrição da palavra como uma espada. Eu vou ler essa referência. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela tem um efeito julgador, né? Ela julga.
e com ela ele vence as nações, ele julga as nações e as derrota. Ele fere as nações e, e ele vai reger essas nações com o cetro de ferro. Ele começa de maneira com muita dureza para despedaçar as nações como vasos do oleiro, como foi mencionado lá em Salmo capítulo 2, versículo 9, né? É um salmo messiânico, é um salmo profético que já antecipava esse acontecimento que é mencionado aqui agora no Apocalipse. Eu estou me dirigindo para lá para ler esse salmo, para ter a memória dos irmãos. É o Salmo 2, Salmo 2, versículo 9. Diz assim, eu vou ler o 8 também. Vou ler o 7 também, para identificar, né? O contexto identifica. Aqui diz assim, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui lá, esse verso aqui lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 5 e 5 identifica com Jesus, né? Pede-me, eu darei as nações por herança, vai colocar ele para reinar, e as extremidades da terra por tua possessão, um reino mundial, toda a terra. Olha o verso 9, com vara de ferro as regerás, com firmeza, com dureza, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, para estabelecer paz, para reinar sobre as nações, primeiro ele tem que quebrar as nações, ele tem que julgar, ele tem que vencer os exércitos. Tem cartão de quê? Sim? Pois não? Tá, como o vaso do oleiro. E aqui diz assim, e pessoalmente, ele mesmo, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha que, que conjunto de palavras, né? Ele pisa, pisar significa vencer, né? Derrotar. O lagar, onde se pisava as uvas para fazer o vinho, e esse vinho é do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A vingança está sendo aplicada agora. Assim, aqui é aquela referência que eu disse que nós já lemos e vamos voltar lá. É lá no livro do profeta Isaías, capítulo 63, onde há essa profecia sobre esse dia do Senhor, grande dia terrível, dia do Senhor, quando ele julga as nações. Então, Isaías, capítulo 63, Jesus é visto nessa segunda vinda. E lá é dito assim, quem é este que vem de Bossa, de Edom, com veste de vivas cores, vestes festivais, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Agora ele não vem mais montado num jumentinho, mas ele montado num cavalo branco como um rei. Aí diz, ele mesmo está fazendo a pergunta para ele, diz, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí vem a pergunta, por que está vermelho o traje? Ou salpicado de sangue, né? Tinto de sangue. E as tuas vestes, como daquele que pisa uvas no lagar, como alguém que pisou as uvas e o vinho, né? O suco da uva salpicou as suas vestes, manchou de vermelho. Aí ele diz, o lagar eu pisei sozinho. Olha a correspondência com o verso que nós lemos agora há pouco, ali de Apocalipse. O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Ou seja, a vitória dele sozinho, ele luta sozinho. Embora ele venha com o exército, ele não precisa do exército. Ele vence sozinho, com a sua palavra. Pisei as uvas na minha ira, e aí as uvas não são uvas, mas são pessoas, né? Os exércitos. No meus furor as esmaguei. E tanto é fato que não é uva, que fala assim, o seu sangue me salpicou as vestes. Então o sangue aparece como o suco da uva, né? O vinho. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje. Olha o versículo 4. Porque o dia da vingança, exatamente esse do capítulo 19, me estava no coração. E os anos dos meus redimidos é chegado. Agora é a vez deles, eles vão ser vingados. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei por não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação e meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos. Note aí, né? As uvas são os povos. O lagar é o vale do Armagedon. No meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então essa profecia de Isaías 63 se cumpre aqui no capítulo 19 do Apocalipse.
É o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. E é descrito esse que vem e pisa o lagar do Deus Todo-Poderoso. Joel fala sobre isso, lá em Joel capítulo 3, versículos 13 e 14, fala assim: multidões, multidões no vale da decisão, vale de Josafá, o vale do Megido, ao lado de Jerusalém, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. E o verso 16 diz que ele tem no seu manto, escrito e na sua coxa, um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está acima de todos os reis. Ele está acima de todos os senhores. É uma combinação do Velho Testamento de duas referências bíblicas. Uma delas está em Deuteronômio 10:17, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, um dos livros do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 17. 10:17 diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. E também no Salmo 136, capítulo 136 do livro dos Salmos, Salmo 136, o terceiro versículo 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui fala da exaltação, da soberania de Cristo. Existem reis, mas ele é o Rei dos reis. É aquele que está acima de todos os reis. Existem senhores, mas ele é o Senhor dos senhores. Lembra? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele vem, ele vence, ele estabelece o reino, e esse reino é eterno, e ele governa para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Por isso que ele tem muitas coroas, porque ele é maior que todos os demais que reinaram antes dele. Maior que Nabucodonosor, maior que Ciro e Dario, maior que Alexandre o Grande, maior que todos os Césares. Nenhum deles, na sua maior glória, terá o domínio completo e a glória como terá Jesus no seu reino, que inicialmente dura 1000 anos, mas depois por toda a eternidade. E com isso, com essa volta de Cristo, vê João um anjo posto em pé no sol, e ele grita com grande voz, chamando as aves que voam pelo meio do céu. Então ele está chamando, ele está convocando as aves que voam pelo meio do céu. São aves de rapina, aves carniceiras, aves que comem carne. Ele está convocando as aves. Por que ele está convocando as aves? E ele diz assim: vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus. Notem que aqui no capítulo 19 tem duas ceias, né? A ceia das bodas do Cordeiro e a grande ceia de Deus. Uma não é a mesma que a outra, totalmente diferente. Ambas são oferecidas por Deus, mas os convidados e as comidas são extremamente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. A ceia da boda do Cordeiro é a festa do casamento, alegria com os remidos. Mas a grande ceia de Deus, quem é convidado, quem são os convidados, são as aves de rapina. E elas vêm para comer carne de cadáveres, que são oriundos do Armagedon, da batalha, do dia da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. Então elas são convidadas para comer carniça, comer o que sobrou daqueles que foram derrotados ali. É isso que diz aqui, né? O verso 18, quando diz aí, para que comais carnes de reis, que reis? Aqueles que, aliados do anticristo, que seguiram no exército contra Jerusalém, reunidos ali no Vale do Armagedon. Carnes de comandante, os chefes dos exércitos, carne de poderosos, pessoas poderosas das nações, carne de cavalos que fazem parte da batalha, seus cavaleiros, aqueles que estão ali. Claro que é uma descrição da época de João, né? Hoje a gente sabe que são aviões, são tanques, né? São
são outros meios que os homens usam. Mas aqueles que estão usando isso serão comidos pelas aves. Carne de todos, quer livres, quer escravos, aqueles que estão lá por livre vontade, aqueles que foram obrigados a ir, tanto pessoas importantes como pessoas não importantes estarão ali e serão comida das aves de rapina. As aves de rapina comerão a carne de todos esses que se juntaram ao anticristo para se voltar contra Cristo e contra Jerusalém, contra Israel. O versículo 19, João vê a besta, o anticristo, lá do capítulo 13, aquele que subiu do mar, e os reis da terra, aqueles que deram o seu apoio, com seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aquele que ele vem descendo do céu com o seu exército. Então eles reunidos para fazer guerra contra Jesus e contra aqueles que pertencem a Jesus. Lembra que essa reunião ela foi iniciada por aqueles três espíritos imundos, como rãs, né? Que convocam os reis da terra para juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso aí foi o assunto lá do capítulo 16, versículo 14. Eu lembro que eu falei que necessariamente o livro de Apocalipse, os eventos de Apocalipse não são em ordem cronológica, né? Eles são anunciados, depois aparecem eles sendo concretizados. Então ele viu a besta, os reis da terra, seus exércitos, para lutar contra Cristo e os seus exércitos. O verso 20, mas foi aprisionada a besta, e com ela o falso profeta, com que os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Então, o que se vê aqui é que junto dos exércitos está lá o anticristo, está também o líder religioso, o falso profeta, e eles estão querendo destruir Israel, estão querendo se voltar contra Cristo que voltou, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o destino final do anticristo e do falso profeta. Lembra da tríade satânica? O dragão vermelho, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Um imitando Deus Pai, outro imitando Deus Filho e outro Deus Espírito Santo. Então a tríade aqui é desfeita, ou seja, dois dessa tríade são lançados vivos dentro do lago de fogo. Mas o dragão vermelho não, Satanás ainda não. Por que ainda não? Porque Deus ainda tem um propósito com Satanás. Satanás ainda é a peneira de Deus para distinguir entre aquele que crê e aquele que não crê. O anticristo e o falso profeta já cumpriu o seu propósito. Não precisa mais dele. Então eles são lançados na condenação eterna. Mas o dragão vermelho ainda será usado no final do milênio, quando ele é solto do abismo. E muitos que nasceram durante o milênio, lembra? Os filhos daqueles que entraram vivos no milênio terão muitos filhos. Esses se juntam ao dragão no final do milênio, uma revolta, última revolta contra Cristo. E eles são lançados todos no lago de fogo também. Mas não aqui nessa ocasião. Então, o anticristo e o falso profeta são aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, ou a morte eterna. Apartados para sempre de Deus. O verso 21 diz: os restantes foram mortos, aqueles que estavam lá, os exércitos, os reis, os poderosos, os grandes, os pequenos, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, a palavra de Deus, né? E todas as aves fartaram das suas carnes. Aquelas aves que foram convocadas pelo anjo, aves de rapina, elas vêm e se fartam da carne daqueles que foram derrotados. Tem um texto aqui, eu quero concluir com esse texto aqui no Velho Testamento, que profeticamente tem a descrição desse momento aí. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Só um minutinho aqui. Capítulo 14 de Malaquias, ou de Zacarias. Capítulo 14 de Zacarias. A descrição disso aí que aconteceu, né? Vou ler vários versos aqui. Nós estamos já no final, não está muito tarde ainda. Então os irmãos tenham paciência que eu vou ler aqui, que isso é importante. Interpretar o Apocalipse à luz do Velho Testamento. Aqui no capítulo 14 de Zacarias, diz assim: eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é esse dia aí de julgamento,
que entra a grande tribulação, é o julgamento das nações, né? É o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Aqui está falando sobre Jerusalém, sobre os judeus. Os teus aqui é do povo judeu. Despojos significa que vem alguém, conquista e leva reféns, leva riquezas, né? Tô falando de guerra, de vencedores e derrotados. Aí o verso 2, olha aqui que diz aqui. Porque eu, é Deus falando, ajuntarei todas as nações. Aqui está o que está falando lá no Apocalipse 19. Para a peleja contra Jerusalém. Então, todas as nações, não haverá exceções. Nenhuma nação ficará a favor de Israel. Israel ficará sozinho, exceto pela participação de Cristo a favor dela, né? Para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, a cidade de Jerusalém. As casas serão saqueadas. Eles querem apagar o nome, né, dos judeus da terra, como estão tentando ainda nos dias de hoje, né? As casas serão saqueadas, mulheres forçadas, metade da cidade será levada em cativeiro, mas metade ficará ainda na cidade. E eles vão querer destruir, levar alguns em cativeiro, agora quer destruir o restante. Aí no verso 3 diz assim, então sairá o Senhor, sairá de onde? De onde ele está, no céu, e pelejará contra essas nações que se juntaram para pelejar, como pelejou no dia da batalha. Isso aqui remete lá nos dias de Josafá, vai ser daquele jeitinho. Então, para você entender bem, volta lá na guerra de Josafá contra os seus inimigos e veja o que Josafá fez. Nada, ficou parado e viu Deus destruir os seus inimigos. É exatamente o que vai acontecer com Israel. Jesus vai vencer sozinho, ele não precisa de ajuda de ninguém, como foi no dia da batalha. Aqui no 4, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, onde ele subiu na sua ascensão. Após sua ressurreição, os discípulos o viram ali no Monte das Oliveiras subir ao céu. E lembra que 2 varões falaram para os discípulos, o que vocês estão admirados, né? Do jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Ali no Monte das Oliveiras, com as marcas da crucificação. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que voltará. Então, o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Aqui se acredita que um terremoto vai abrir o monte no meio, para o Oriente e para o Ocidente. Um vale muito grande. E aquele povo que estava na cidade, para não ser destruída pelo anticristo e os seus exércitos, foge pelo vale. Fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale do monte chegará até Azal. Assim fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Aí vai falando a descrição do dia, né? Não haverá luz, frio e gelo, um dia singular, noite de trevas. Aí vai falar depois do que vai acontecer, né? Depois da batalha, o milênio, as águas vivas. O 9 fala que o Senhor será rei sobre toda a terra, já é o milênio. Será um só Senhor e um só o seu nome. E aí fala do aplanamento da terra. E não haverá maldição. Jerusalém será segura. Agora eu quero falar da batalha, né? Que aqui volta aqui novamente. Aí diz assim: então, essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos. Lembra da espada da boca, a palavra? Então, Deus usa a sua palavra, que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá enquanto eles estiverem de pé. Então, estão ali e começa a apodrecer a carne. Os olhos se apodrecerão nas suas órbitas, os olhos apodrecem, e lhes apodrecerá a língua na boca. Então, não há guerra de espada, né? De tiros, de bombas, nada disso. É a palavra de Deus. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. O que está dizendo aqui? Uma confusão que um exército julgará o outro exército seu inimigo. E isso vai fazer com que um se volte contra o outro e se destruam, né? Ali.